Olá, meus queridos irmãos e amigos, uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Para nós, mais uma vez, é um prazer indelével, glorioso poder estar aqui na EBD Online para juntos aprendermos a palavra de Deus. Lembrando que o nosso intuito com a EBD Online é contribuir para o superintendente, professor, amanhã na escola dominical, em sua igreja, você possa também usar o que nós estamos falando aqui como acréscimo para condensar, consubstanciar melhor seus argumentos, suas apresentações para falar na sala de aula. Nosso objetivo aqui é esse, não é polemizar, nosso propósito é edificar vidas pelo ensino salutar das Sagradas Escrituras. Então nós vamos orar nesse momento. Pastor Wagner, ora ao Senhor. Soberano e eterno Deus, Pai amado, Pai bendito, mais uma vez, Pai, te agradecemos por esta oportunidade, a qual nós estamos aqui em torno da Tua Palavra, Senhor, para aprender mais de Ti. Pai, continua instrumentalizando o Teu servo, nosso pastor, presidente, pastor Osiel. Ó Pai amado, cada aluno vem abençoar, Senhor, cada professor, cada superintendente, cada irmão e irmã que esteja, Pai, nos acompanhando nesta noite. Abençoa também, abre o nosso entendimento para aprender mais da Tua Palavra. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, alunos, a temática de hoje é essa aqui, a teologia de Eliú, ok? Você tem aí a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina. O que você acharia desse tema sobre o sofrimento, a tribulação, as contrariedades, as adversidades? Tudo isso pode ser usado como uma forma de Deus nos corrigir. É muito importante que você volte lá para o início da primeira lição que nós expusemos aqui, que nós falamos que apesar do homem pecar e vir as tragédias, Deus agora se vale dessas tragédias para levar a consecução dos seus propósitos e nos abençoar. Vocês entenderam? Eu quero dizer que Deus não criou o sofrimento, Deus não criou a doença, Deus não criou uma situação climática poluída, Deus não criou um mundo com animais ferozes, danosos. Essa alteração ela foi resultado do pecado. Vocês estão entendendo? Então, o que nós devemos primeiramente compreender? Que o sofrimento não foi criado por Deus. A Bíblia diz que tudo que há de maléfico na terra é resultado do quê? Do pecado. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que o homem geme, a natureza geme. Por quê? Porque o pecado trouxe essas anomalias. O pecado trouxe essas doenças, enfermidades, trouxe sofrimento. Vocês podem observar que quando nós lemos Gênesis, lá no capítulo 3, Deus disse para Adão e para Eva, ele diz: com dores tu darás à luz. E aí ele diz para Adão: do suor do teu rosto comerás, mas sob muitas fadigas, tribulações, angústias. Então, a princípio, eu quero de imediato dizer que o sofrimento, ele não é um projeto de Deus. O sofrimento é resultado da desobediência do pecado que ocasionou essas crises. Mas Deus não é soberano? Aqui estão os alunos. Vocês acham que Deus, lá no início, sabia que Adão ia pecar? Sabia ou não sabia? Sabia. Ele não é onisciente? Ele não é onipotente? Mas ele providenciou um meio já para resgatar esse homem pecador. Entenderam? Então, quando esse homem peca lá no início, leia bem aí, pastor Wagner, só para os irmãos terem uma ideia, Romanos 5,12. Romanos 5,12. Vamos lá. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, Isso. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Estão vendo aí? A morte passou a todos os. Então, com o pecado,
se você ler Gênesis 1:31, vamos ler lá para os irmãos acompanharem. Gênesis 1:31, como é que diz? E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Pronto, e viu Deus que tudo era? Muito bom. Então Deus não criou pandemia, Deus não criou sofrimento, Deus não criou morte, Deus não criou doença, Deus não criou câncer, Deus não criou, o que é mais aí de doenças? Moléstias. Deus não criou nada disso. Deus não criou a AIDS. Na verdade, a desobediência do homem trouxe isso para a humanidade. Agora, como Deus é soberano e Ele faz tudo perfeito, Ele vai levar a efeito o seu projeto resgatador em Cristo, e aí o que acontece? Esse projeto resgatador em Cristo, Deus vai se valer dos sofrimentos e das lutas que nós passamos para levar a efeito o seu projeto. Compreenderam agora? Então, como Deus é soberano, como Deus é sábio, como Deus é perfeito, aquilo que o inimigo pensa que vai ser um estrago para nós, Deus vai usar isso para nos disciplinar, nos lapidar e nos levar ao projeto maior, que é sermos como Jesus Cristo é. Então aí está a importância de você entender que Deus não é a causa do sofrimento, Deus não é a causa do mal, não. Deus criou tudo bom, Deus criou tudo perfeito. E é nesse particular aí que entra Romanos 8:28. Como é que diz lá? Romanos 8:28, vamos ler. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Muito bem. Então preste bem atenção que eu vou falar aqui. Como o homem pecou, veio as consequências, pecado, morte, doenças. Então veio tudo isso. Tudo isso está aí nesse cenário humano. Os males estão aí por causa do pecado, não por causa de Deus. Eu quero dizer isso aqui, que Deus não precisa de desgraça para mostrar a graça dele. Ok? Eu quero que todos vocês entendam isso, porque há alguns que ensinam aí que Deus se vale mesmo é da desgraça para mostrar que é Deus. Não, Deus não usa desgraça para mostrar a graça. Compreenderam? Porque senão seria um Deus muito fraco, não é assim? Ele precisar de desgraça para mostrar a graça dele. Aliás, quem muito bem pontua isso é Paulo. Vamos ver Romanos 6, se não me foge a memória. Leia lá. 6 primeiro, pode começar aí. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Olha aí. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo... Só o primeiro, como é que diz? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Precisa de sofrimento para Deus mostrar a graça dele? Precisa de desgraça para Deus mostrar que é Deus? Não, de maneira nenhuma. Lembre-se que lá no início Deus não criou desgraça, Deus não criou miséria, Deus não criou nada disso. Agora, para levar a efeito o seu projeto, como entrou a desgraça, o pecado, então é disso aí que Deus vai tirar a própria bênção para o homem. Vocês entenderam? Se vocês analisarem, eu falei isso aqui na lição passada, sábado passado, eu falei de João 14. Da onde é que vem a nossa salvação? E o verbo se fez carne. E o sarx, que é a palavra grega ali, fala da natureza pecaminosa. Jesus não tinha pecado, mas ele se fez maldição por nós. É aquilo que está lá em Números 21. Números 21 mostra a serpente. Então perceba que é o próprio símbolo do mal, a serpente venenosa, que aí vai ter a figura de Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa, que coisa importante. Então, como o homem pecou,
o sofrimento entrou, o diabo diz: eu vou escravizar o homem, agora nesse mundo de dor, de doença, de sofrimento, tudo vai derrotá-lo. Então Deus diz assim: olha, vocês fiquem, se vocês ficarem dentro da minha vontade, eu vou mostrar a minha sabedoria. É por isso que eu quero te chamar a atenção, crente salvo, lavado pelo sangue de Jesus. Você agora entrou no projeto de Deus, como está em Mateus 6:10, quando você ora: venha o teu reino. Deus está conduzindo tudo perfeitamente bem. Se você está na prova, na luta, na dor, na doença, mas você sabe que tem um Deus perfeito, onisciente, soberano, e que vai conduzir tudo para a glória dele. É por isso que quando você lê lá no capítulo 1, lá de 5, lá pelo verso 18, vê aí 1 Tessalonicenses 5, 18, 19, rapidinho aí, vamos lá. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Essa é a vontade de Deus. O que nós vamos aprender no livro de Jó? A soberania de Deus. E em meio às provas, aos sofrimentos, às lutas, devemos glorificar Ele, porque Ele sabe como conduzir tudo perfeitamente bem. Por isso que eu quero dizer aos irmãos, nem sempre Deus vai curar de câncer, nem sempre Deus vai curar da pandemia, nem sempre Deus vai curar de outra doença que pode levar alguém à morte, nem sempre. Mas uma coisa você sabe, que você sendo um servo de Deus, o projeto de Deus vai se realizar. Porque quando a gente lê Isaías, vamos lá para Isaías 53, rapidinho aí, eu tenho que dar essa introdução aqui, porque é o verso 4, leia aí. Isaías 53, verso 4, como é que diz? 53, 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aí vem o mais interessante aqui que eu quero chamar a atenção. Muitos pregadores de curas e de bênçãos, que nós não somos contra. Eu creio em cura, eu creio no milagre, eu creio no poder de Deus. Há muitos que pensam: o pastor Zé, eu não creio. Creio piamente. Eu não creio em propagandas exageradas e antibíblicas. Porque aqui o pastor acabou de ler que Jesus tomou sobre si as nossas dores e as nossas. Mas eu pergunto aqui a você: crente morre de câncer? Crente morre de outra doença? Crente morre de pandemia? Crente morre até de uma febre? Morre ou não morre? Mas a Bíblia não está dizendo que Jesus tomou as nossas dores e as nossas enfermidades? E por que crente ainda morre? O que vocês acham? Por que crente ainda morre? Porque os pregadores da cura, eles pregam isso aqui: decrete, não tome remédio, não tome chá, porque Jesus já levou nossas dores. E aí? Nós ainda estamos Eu pergunto, o projeto de Deus acabou aí? Não, não acabou, porque aqui é uma referência clara a Jesus Cristo, e se cumpriu. Se cumpriu. É aqui que eu quero falar. Leia aí Mateus 8,17. Isso aqui se cumpriu já. Vamos lá. 8,17. Como é que diz? Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz... Eita! Não, começa de novo. Rapaz, é linda a Bíblia. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Vai para cá, para cá. Aí a pessoa pega isso aqui, aí lê, olha para Isaías 53, 4, que o pastor leu, pega esse texto: ele levou sobre si, eu não aceito a doença. E aí? E por que homem de Deus morre de acidente? Morre de carro, morre de queda de avião? E por que mulheres de Deus de oração? Eu conheço aí líderes, tu está me filmando aí, irmão? Líderes do ciclo de oração, mulheres de Deus que estão com depressão. Será que é falta de fé?
Será quem é que não quer ficar curado, irmão? Quem é que não quer ter a vida saudável? Todos nós. Mas o que eu tenho que entender? Que o Senhor cura, que o Senhor liberta, mas Ele faz como Ele quer e na vida de quem Ele. Agora eu sei uma coisa, a promessa que está em Isaías, que foi cumprida, a profecia que foi cumprida, ela diz: Ele tomará sobre si as nossas doenças e as nossas. Não é só aqui não, no dia que Jesus, aleluia, vinha buscar a igreja dele, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses: os mortos e nós que estamos vivos. Agora vamos lá para 1 Coríntios 15, 54. Eita, rapaz. Vamos do 53. Eita Deus. Isso. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Isso. E que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Para cá, vem para cá. Olha aqui, ó. Vou só para exemplificar aqui, ó. Tá aqui. Aqui é Deus, ok? Deus, o mundo, Cristo. Eita, rapaz. Aqui Deus fez tudo perfeito. Primeira parte, mundo em pecado. Perfeito. Aqui estava. Deus criou o homem, colocou lá no Éden. Não tinha doença, não tinha vírus, não tinha vermes, não tinha bactérias, não tinha maldade, não tinha poluição. O homem era perfeito. Mas aí o homem peca, sai desse estado de perfeição e o mundo vem o pecado. Deus não projetou o pecado, Deus não criou o mal, o homem trouxe isso pela desobediência. Mas aí entra Cristo, resgata novamente o paraíso perdido, o Éden perdido, e nos conduz para o que é espiritual. Então o que acontece? Esse crente agora, que aceitou Jesus, ele pode ter um câncer, ele pode ter uma doença, ele pode ter uma cegueira, ele pode ter qualquer doença, mas ele sabe que no final das contas, aí vem aqui, ó, o futuro. Eita, glória a Deus. No futuro, ele sabe que o fim dele é a eternidade com Deus, sem dor, sem doença, sem lágrimas, sem câncer, não é isso? Sem nada. E aí Deus, se ele está dentro do projeto de Deus, Deus vai levar tudo a efeito. Romanos 8:28, tudo coopera para o... Aí ele vai... Eita, meu irmão, vamos ver Lucas. Lê aí Lucas 4. Pastor Aziel, é porque eu tenho que explicar isso aqui, irmão, porque tem muita gente. Lucas capítulo 4, deixa eu ver só aqui. Eu gosto da Bíblia porque é o seguinte, tem pessoas que ficam assim: não, mas eu não sei como é. Não sabe? É porque não quer, ok? Deixa eu rapidinho aqui procurar, só para que vocês tenham uma ideia. É o verso, vamos começar aí pelo 24. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Isso. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Tinha quantas viúvas? Muitas. E Deus mandou só na casa de quem? Da viúva de Sarepta. Estão vendo aqui? Só um minuto, fica bem aí. Vocês estão vendo aqui como é o trabalhar de Deus? Alguns ele vai curar, alguns ele vai libertar, outros vão para a glória. E é aqui que eu preciso compreender que não importa o sofrimento que passemos nesta vida, a luta. Se você está em Deus, você sabe que o pecado trouxe miséria e desgraça. Cristo nos reconciliou com Deus, e agora um futuro melhor me aguarda. Não me importando agora, porque mesmo eu estando em Cristo,
mas eu estou ainda em, que é a minha natureza. Aí para sair desse estado e voltar ao perfeito, o que é mortal vai se revestir. Eita. Então preste bem atenção. Quando eu vou orar por uma pessoa enferma, eu digo: Senhor, se é da tua vontade, cura. Se é da tua vontade, cure. Se é da tua vontade, mude isso. Porque Deus é soberano, eu não posso mandar na vontade de Deus. Vocês entenderam agora? E o maior problema que acontece hoje, pessoas decepcionadas com Deus, decepcionadas com a igreja, com a fé, é porque a gente pega esse capítulo de Isaías 53, ele tomou sobre si as nossas dores. Eu não aceito doença, eu não aceito dor, eu não aceito. Irmão, como seria maravilhoso se amanhecesse o dia eu tivesse com a dor na coluna. Oh meu Deus, eu não aceito essa dor. Era fácil demais, tu nunca ia gastar com farmácia, não era assim? Era bom demais amanhecer o dia e dizer assim, a pessoa está lá no hospital, quem é que não quer isso? Eu mesmo queria chegar em todos os hospitais aqui de São Luís, e eu disse: olha, todo mundo para casa que eu ordeno em nome de Jesus. Mas não é assim. O pecado trouxe miséria, trouxe desgraça. Agora, no meio de tudo isso aí, os que se voltam para Cristo já têm um futuro garantido. Porque vai chegar o dia que o câncer não vai ter vez em você, a doença não vai ter vez em você, a enfermidade não vai ter vez em você, porque o que é mortal, aleluia, vai ser revestido da imortalidade. Aí a gente vai lá para Pedro 1,7, 1 Pedro 1,7, olha o que diz a Bíblia. 1 Pedro 1,7, eu estou dando aqui a visão do sofrimento, para depois a gente só sumariar aqui a lição. Para que a prova da vossa fé, isso, muito mais preciosa do que o ouro, que perece, e é provado pelo fogo, isso, se ache em louvor, e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Aguenta a prova, porque você vai sair desse sofrimento como um ouro que quanto mais fogo, mais purificado ele fica. Você não já sabe o propósito de Deus, que é o futuro, é a eternidade com Cristo? Se você sabe isso aí, você vai aguentar, porque isso redundará para a glória de Deus. Tem gente aí que fica: o que a filosofia diz do sofrimento? O que a psicologia diz do sofrimento? O que a sociologia? Tu vai ficar nisso aí a vida toda. Agora, se você disser: o que a Bíblia diz sobre o meu futuro em Cristo? O mortal vai se revestir da imortalidade. Se você pegar qualquer existencialista, Sartre, Schopenhauer, Nietzsche, se você pegar esses homens, eles vão ter uma ideia da vida trágica. O existencialismo diz que o homem não caminha para o sucesso, o homem caminha para a desgraça, o homem caminha para a sepultura. Já pensaram nisso aí? Quem não tem Deus pensa assim. Agora o crente salvo sabe que Deus pode usar a pandemia, o câncer, tudo para a consecução do projeto dele. Amém? Vocês entenderam agora? Aí a gente vai para Paulo, lê aí Romanos 5,3. Ei, mas eu gosto da Bíblia. É da Bíblia. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, olha, sabendo que a tribulação produz a paciência. Nos gloriamos em quê, pastor Wagner? Nas tribulações. Nas tribulações. Sabendo que o quê? A tribulação produz a paciência. Estão vendo? Glorifique a Deus na tribulação, no sofrimento. Porque se você está em Cristo, tudo vai concorrer para a glória de Deus. Então nós queremos dizer que Deus não cria sofrimento para nos tornar felizes, ou Deus não cria sofrimento para revelar a graça dele. Sofrimento não foi criado por Deus, desgraça não foi criada por Deus. Deus criou tudo perfeito, Deus criou tudo bom. Aí o homem pecou, então Deus não trouxe o sofrimento. Quem trouxe o sofrimento? O pecado. Está vendo aí agora? Agora, Deus, quando você entra para o projeto dele, esse sofrimento que te atinge, ele vai usar ele para quê? Para a glória dele. É aqui que muitos se perdem, que eu não vou entrar aqui no mérito dessas questões de debates bíblicos, calvinista, arminianista. Eu estou entrando na Bíblia. Eu estou mostrando que a Bíblia, tudo é em Gênesis. Não vá para Teodoro Beza, não vá logo para Armínio, não vá para a Bíblia.
Eu estou lendo o R.C. Sproul, eu estou lendo o John Piper. Não, comece por aqui. O Piper, R.C. Sproul, tudinho estão como nós, procurando querer saber. Agora, se você vai para a Bíblia, você vai ver Gênesis, que Deus não criou desgraça, Deus não criou a miséria, Deus não criou Satanás. Deus criou tudo perfeito. Deus criou tudo perfeito. Pronto. Então nós vamos começar aqui com a lição. O primeiro ponto aí da lição. Como é que está o primeiro ponto aí? Digam aí, alunos. O sofrimento como uma forma de revelar. Pronto. Mas escute bem. Não é que Deus traz sofrimento para massacrar crente. Sofrimento é a consequência do pecado. Agora, Deus se vale disso. É isso? Vocês compreenderam aí? Muito bem. Então, vamos lá. O pastor Zé Gonçalves, novamente, como a lição passada, ele usa 3 capítulos para abordar esse assunto aqui. A teologia de Eliú, o sofrimento é uma correção divina? É uma pergunta. O sofrimento é uma correção divina? Ok? Então, você tem aqui 3 capítulos, novamente, uma trilogia que ele monta aqui, para abordar esse assunto aqui na própria concepção de Eliú. Eliú, ele acha que a teodiceia dele, a teologia dele sobre Deus, é a mais perfeita. Ele mesmo acha isso. E isso é perigoso, porque às vezes eu acho que a minha teologia é melhor, eu acho que a teologia desse aqui é melhor. E nós vivemos num campo de pesquisa. O melhor é a Bíblia. Nós ficamos com a Bíblia. Agora, nós vivemos em um campo de pesquisa. Qualquer teólogo, por mais erudito que ele seja, ele não é Deus e ele não tem a verdade absoluta. Ele está dando pareceres, opiniões próprias, oriundas de pesquisas e análises que ele faz. Mas não existe essa, eu tenho a melhor teologia. Essa arrogância, essa prepotência, ela é perigosa, porque ninguém é Deus. Só Deus sabe de todas as coisas. Então vamos começar desconstruindo isso. Quem fazia isso muito bem era o próprio Sócrates. Quando ele dizia sei que nada, quando sei que nada sei, baseado lá no Oráculos de Delfo, ele fazia essa desconstrução. Ok? Sei que nada sei, é porque quando você parte da premissa de que você não sabe, na essência, você vai construindo uma vida melhor, não é assim? É dessa forma. Então vamos começar por aqui. Então, na lição, o pastor coloca o sofrimento como uma forma de revelar a Deus. Aí sim, não que o sofrimento é um meio que Deus procura usar para mostrar a glória dele. Deus não vai se valer do sofrimento. O sofrimento que entrou no mundo, que nos atinge, Deus através dele pode mostrar a sua glória. Compreendeu aí? Então eu disse que Deus não criou o sofrimento, escute bem, para você não confundir. Deus não criou o sofrimento. Mas quando você entra no projeto de Deus, aquele sofrimento que te atinge, Deus pode usar ele para, no meio daquela prova, revelar a sua glória. É por isso que ficou bom aqui a colocação. Uma forma de revelar a sua glória. E o pastor Zé Gonçalves, ele coloca aí 3 subpontos nesse primeiro. 1, Deus é soberano. 2, o orgulho do homem priva-o de ouvir a Deus. E 3, o mistério da redenção. No primeiro ponto ele coloca que Deus é soberano. E a primeira coisa que eu vou analisar aqui é do verso 1 a 7 do livro de Jó, capítulo 33, esse capítulo 33, que ele fala sobre a acusação que Eliú faz a Jó de entender mal os caminhos de Deus. Então você tem aqui a primeira forma em que Eliú vai bater forte em Jó. E eu acho interessante, alunos, que quando Eliú começa com Jó, sabe como é do verso 1 a 7, ele começa se igualando com Jó. Aí é uma coisa que eu acho linda. Ele começa desse pressuposto, ele começa no mesmo nível dele, porque tem pessoas que querem começar uma discussão, mas já querem começar uma discussão se exibindo, se sobrepondo, e aí ele não. Vamos ver aí, Jó 33, 1 em diante. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar.
As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez e aí me deu vida. Se podes, responde-me. Dispõe bem as tuas razões e levanta-te. Eis que vim de Deus, como tu, do lodo também eu fui formado. Eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Eis que vim do lodo, eis que vim do pó, é da poeira, do resto. Então ele se coloca aí, é um primeiro desafio para Jó, de Eliú. Mas o mais interessante é que nesse primeiro momento, antes de entrar aqui, Eliú se iguala com Jó. Ele diz, eu vim do pó, como tu vieste também, mas eu também vim de Deus, não está aí? O Espírito de Deus me fez, é o verso 3, né? É o 4. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Aí quando você vai lá para Jó 2,7, Gênesis 2,7, a Bíblia diz, soprou Deus nas narinas. Aqui, Eliú desfaz todo o espírito de segregação, de racismo, de preconceito, e ele coloca todo mundo no mesmo barco. Viemos de Deus, somos pó, nós somos inspiração do divino. Então, existem coisas boas aqui nessa argumentação dialética do próprio Eliú. Então, a primeira coisa, ele diz, nós somos feitos do barro. A segunda coisa que ele diz aqui, todos nós viemos de um só Criador. Isso do verso 1 a 7. Do verso 8 a 11, vamos ver como é que Jó, aliás, que Eliú pensa de Jó. Qual é a visão que Eliú tem de Jó, nessa posição de Jó? Vamos lá, pastor Vale. 8 a 11. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras. Dizias, limpo estou sem transgressão, puro sou, e não tenho culpa. Eis que ele acha contra mim ocasiões, e me considerou como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Vocês se lembram que eu disse aqui que Deus também vai usar esse momento para purificar Jó da sua teologia, da sua crença, da sua ortodoxia insensível? Vocês se lembram que eu falei isso aqui? Como é que Eliú começa a ver Jó? Eliú começa a ver Jó uma forma em que Jó se acha puro demais, íntegro demais, inocente demais. Não foi aí que você leu? Ele diz, não, eu sou puro. Como é que o Todo-Poderoso faz isso comigo? Então Eliú faz uma avaliação daquele diálogo que ele tem no debate com os amigos, e Jó vai falando. Eliú diz, não, Jó se acha perfeito demais. Isso, não é isso? Nós abordamos. Vê aí, pastor Wagner, rapidinho, vamos lá, Jó, só para a gente analisar. Jó capítulo 9, verso 21. Ainda que perfeito, não estimo a minha alma, desprezo a minha vida. 10:7, capítulo 10, verso 7. Bem sabes tu que eu não sou ímpio, todavia ninguém há que me livre da tua mão. 12:14, aliás, 12:4. Eu sou irrisão para os meus amigos, eu que invoco a Deus, e ele me responde, o justo e o reto servem de irrisão. 16, verso 17, e depois 23:10. 16, verso 27, aliás, 17. Apesar de não haver violência nas minhas mãos e de ser pura a minha oração. 23:10. Mas ele sabe o meu caminho, prove-me e sairei como ouro. Está vendo? Então perceba que Jó, ele está dizendo, eu sou inocente, eu sou justo, eu sou íntegro. Eliú analisa e diz, não, aqui Jó ele tem um certo grau de excessividade em apresentar sua própria justiça. E Jó não entendia, não compreendia que ele não era perfeito em essência, mas ele achava que era perfeito em absoluto, perfeito em essência. E aí entra Eliú, e Eliú nesse debate aqui, nesse diálogo do capítulo 33, ele vai defender a justiça divina e não a justiça de Jó. Ele sai do campo
e mostra como é que Jó pensava, como é que Jó argumentava, e ele vai falar da justiça divina. Isso aí você vai ler do versículo 12 até o 30, ok? Então ele vê isso. Muito bem, vamos ver aí os versículos 12. Vamos começar só pelo 30, para a gente ver. Vai lá, lê lá. Para desviar a sua alma da perdição e o alumiar com a luz dos viventes. Muito bem. Se você pegar também desses versículos 12 até o 30, aí você vai ver que o Eliú defende a justiça divina. E nessa justiça divina, quando Jó está dizendo que Deus não responde, então Eliú diz: não, Jó, você está enganado. Deus sempre fala com o homem. E aí ele vai usar 3 argumentos. Quem leu a lição sabe quais são os 3: sonhos, visão e um intérprete misterioso, ok? Pronto, agora você já sabe quais são os 3: sonhos. Lê aí o verso 15, pastor Wagner. Depois do 23. Em sonho ou em visão de noite, quando cair sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então ele falou aí de sonhos e o que mais? Visão. E o 23? Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão. Está vendo? Então preste bem atenção. Deus nunca nos deixa sem resposta. No subponto 2, o pastor José Gonçalves, ele vai dizer que às vezes o orgulho não nos deixa ouvir a Deus. Jó na sua integridade, Jó na sua inocência, na sua pureza, na sua visão de que era sem defeito, ele não se apercebeu de que ele estava sem ver, sem perceber o Deus Todo-Poderoso. E nós temos que ter todo cuidado para jamais criar em nós essa arrogância. Mas o Eliú, com toda a perfeição e com toda a verdade, ele deixa claro que Deus sempre fala com o homem, ainda que nós não percebamos isso, mas ele fala. Quais eram os meios de Deus falar antigamente? E aqui eu quero abrir um parêntese para vocês, alunos, e os que nos acompanham aí pela internet. Deus antigamente, ele usava o método dos sonhos. Ele usava os métodos dos sonhos. Vocês se lembram daquela varinha de Jacó, quando foi para as ovelhas? Anteriormente ele teve um sonho, Deus mostrando para ele. Deus falava pelos sonhos. Quantas revelações do futuro Deus não falou a José por meio do quê? De sonhos. Então os sonhos eram meios de Deus falar com alguém. Mas também tinha outra forma, as visões. Se você pegar Isaías 6, você vai ter a visão que Isaías tem para Deus despertar ele daquela vida fria que ele levava. Então você tem 3 coisas, vamos lá? Sonho. E aí você tem no verso 23 o quê? Um mensageiro intérprete. Aí tem sido uma briga grandiosa para saber quem é esse mensageiro intérprete. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Esse mensageiro intérprete, você pode observar que ele diz entre milhares. É porque no campo angelical existem milhares e milhares e milhares de anjos. Eles são incontáveis. Mas aqui a ênfase é a esse anjo mensageiro. É a esse anjo mensageiro. E o mais interessante é que esse anjo intérprete, Deus usa ele também para revelar seu propósito e a sua vontade para com o homem. É esse tipo de anjo intérprete. Vamos ver aí Daniel 7:10, depois Deuteronômio 32:2. Isso. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Isso. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Deuteronômio 32:2. 33:2. Deuteronômio 33:2. Depois Jó 4:18. Disse, pois, o Senhor veio de Sinai,
E lhe subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Isso, Jó 4,18. Eis que nos seus servos não confia, e nos seus anjos encontra loucura. Pronto, então vamos lá. Aqui você tem esse anjo intérprete que eu falei aqui, que esse anjo intérprete, ele vem para revelar a vontade de Deus e os caminhos de Deus, para orientar. Então, é muito interessante, olha para mim aqui. Alguém pergunta, pastor Zé, Deus fala por sonhos? Fala sim. Não tenho dúvidas que Deus não venha falar por sonhos. Ele fala. Só que, se você pegar, lê aí, pastor Wagner, rapidinho. Hebreus 1:1. Esse método do sonho, esse método do anjo, o intérprete, esse método de visões, era mais para o Velho Testamento, enquanto o cânon do Novo Testamento não tinha sido ainda completado. Ok? Que a nossa norma agora é a Bíblia, revelada, escrita para o nosso bem. Né? Isso. Havendo Deus antigamente falado. Peraí. Havendo Deus. Antigamente falado. Antigamente é passado ou não é? Passado. O que ele fez? Falado. Falado ou falou? Muitas vezes. A intensidade. Ele falou de muitas vezes. E de muitas maneiras. O modo como ele falou, os instrumentos, sonhos, visões, revelações, anjos. E agora? Aos pais pelos profetas. Isso. A nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Pronto, agora a maneira de Deus falar. Cadê a Bíblia? Levante ela aí. A maneira de Deus falar hoje é pela palavra. É pela palavra. Você não pode estar andando atrás de sonhador, de visionário, nem de anjo. Deus falou lá atrás. Agora hoje o método de Deus é a Bíblia. Tudo que você precisa para a sua fé, para viver a fé, para ser santo, para ser crente, para ser verdadeiro, está onde? Na palavra, na Bíblia. E aí o escritor aos Hebreus, antigamente, aqueles sonhos de José eram sonhos divinos para um propósito específico. O José de Maria, quando Deus revela para ele em sonhos. Agora hoje Deus não precisa estar dando sonho para A ou para B para me ir atrás dele. Eu tenho a palavra que me orienta. Então a maneira hoje de Deus falar é pela a palavra escrita. Por isso que Jesus disse em João 5, não é isso? 39. Examinai, porque vós... Aí tem dois sentidos que eu não vou entrar no mérito agora. Mas a única maneira de Deus falar hoje, perfeitamente, é pela Bíblia. Ele pode usar um profeta para confirmar. Ele pode até te dar um sonho e você analisar aquele sonho. E Jeremias diz, quem teve sonho, conte como sonho. Quem teve sonho, conte como sonho. Agora, quem tem a minha palavra... prega a palavra. Então, Deus pode falar com alguém em sonho? Pode. Deus pode dar uma visão? Pode. Deus pode usar uma profecia? Pode. Mas hoje não é mais especificamente esse método de Deus. O método hoje é a palavra. Esse negócio de um anjo, esse negócio de sei de quê, eu tive uma visão. Não, você tem que ficar na palavra. E qualquer sonho, profecia ou revelação que alguém te der, você tem que julgar ela segundo o quê? A palavra de Deus. Eclesiastes 7:28, para a gente fechar aqui. Isso, vamos lá. Causa que a minha alma ainda busca, mas não a achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Eclesiastes 7:28? É, né? Pronto. Então vamos lá. Então aqui vem a pergunta do primeiro. O sofrimento é uma forma de revelar a Deus? O interessante, vamos ver aí Jó 18, mesmo capítulo 33, 18, 24, 28. Vamos lá. Jó 33, 18, 24, 28. 18. Para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Isso. 24, né? Isso. Então terá misericórdia dele e lhe dirá: livra-o, que não desça a cova, já achei resgate.
28. Mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Pronto. Então o que você vê? No meio do sofrimento, no meio da desgraça, no meio do terror, tem um princípio. Deus revela a sua graça, Deus revela a sua misericórdia, Deus revela o seu favor. É por isso que ele diz: tirou-me da cova. Não é isso que ele diz? Como é que diz aí no 18? Para desviar sua alma da cova. Isso. Então preste bem atenção. A graça, ela é um instrumento divino que Deus usa. E através dessa graça, o homem vai compreendendo que Deus está trabalhando. No sofrimento ele tira aquela conclusão: Deus mostrou nessa luta, nessa prova, que Ele quer me revelar algo, que Ele quer me ensinar algo, que Ele quer falar comigo. Observe que eu coloco aqui, que na verdade, esse sofrimento que você percebe, e a revelação que vem de Deus, ela evita até que uma desgraça maior aconteça na sua vida. Leia aí o verso 15 a 18. Em sonho ou em visão, de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, e adormecem na cama. Então abre os ouvidos dos homens, e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio, e esconder do homem a soberba, para desviar sua alma da cova, e a sua vida de passar pela espada. Estão vendo? Então aí você pode perceber que aqui Deus está... nesse meio do sofrimento, da luta, Ele vai nos ensinando o caminho correto. Há um autor que diz que Deus faz esse confronto. A tua justiça, Deus vê essa tua justiça, e aí Ele vê que você compreende que não é tudo, compreende que é pó, compreende que é pequeno, compreende que precisa da graça de Deus. Aí vem o confronto. Mostra que você não é nada, mostra que a graça de Deus, a bondade de Deus é maior, e aí Deus te restaura para as bênçãos. O Eliú dizia que Jó continuava naquele sofrimento, porque Jó não queria compreender a justiça de Deus, a bondade de Deus, e aí ficava no seu próprio mundo. Ah, mas eu sou santo, eu sou isso, por que acontece? Olha para mim aqui, crente salvo. Não fique no meio do sofrimento. Por que Deus está mandando isso para mim? Eu sou gente boa, eu sou crente, eu sou santo, eu sou perfeito. No meio do sofrimento talvez você não foi curado ainda, porque tem esse orgulho dentro de você. Mas quando você diz: Senhor, se tu queres tratar comigo, eis-me aqui. Se tu queres me colocar num confronto, eis-me aqui. Meu Deus, o que eu preciso mudar? Aí na mesma hora Deus age. Mas se você ficar: eu sou isso, eu sou aquilo, ainda Deus tem que te deixar na prova, ainda Deus tem que te meter taca, porque tu ainda está se achando alguém. Mas por que Deus mandou isso? Eu oro tanto, eu dizimo tanto. Olha o orgulho aí. E Deus está falando contigo, mostrando pelo sofrimento que você precisa voltar. Ele está te confrontando. É por isso que ele diz aqui, que é pedagógico, no terceiro ponto. Ok? Então, você vê que quando vem esse sofrimento, mas você se volta para Deus, aí Deus se vale desse sofrimento para mostrar a bondade, para mostrar a graça, para mostrar o favor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra, todas as coisas cooperam. Eita, glória a Deus. Aleluia. Vamos mostrar isso aí na Bíblia. Pastor, e como é que eu vejo? Vamos lá para Filipenses. Filipenses primeiro. Eita, rapaz. Tem quantos minutos aí, irmão? Vou parar. Quanto? Deus me livre, está na hora já. Falei muito. Filipenses primeiro, bora lá, pastor Wagner. Deixa eu ver aqui. Eu gosto da Bíblia, irmão. É porque aqui não é programado, não. É Deus que vai dando aqui para a gente. A gente faz os apontamentos, mas aí o Espírito Santo vai orientando a gente, não é assim? Verso 12. Verso 12, leia. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Como é? As coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Nas lutas de Paulo, na prisão que ele estava, na batalha, ele viu esse sofrimento como desgraça ou como pedagógico? Como pedagógico. Ele diz: meus irmãos, a gente tem que glorificar a Deus, porque você não sabe de nada.
Ele viu que aquele sofrimento levou ele lá para a guarda pretoriana. Ele evangelizou a elite do governador, e muitos soldados aceitaram a Cristo. Por isso ele diz: as coisas que me aconteceram têm contribuído para a glória de Deus. Por isso que Paulo diz: em tudo dai. Está na prova, de graça. Está na luta, de graça. Está no sofrimento, de graça, porque vai contribuir. Esse sofrimento pode ser pedagógico para você. E nós vamos correr aqui aí, 31, 33 do mesmo capítulo. Eu vou fechar aqui o primeiro capítulo. Isso. Do mesmo 33. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te, e eu te falarei. Se não, escuta-me tu, cala-te, e ensinar-te-ei a sabedoria. Olha aí, foi até o 33. 31, 33? Pronto. Então preste bem atenção. Nessa última parte, Eliú, ele dá uma visão do que seja o castigo. Olhe para cá, crente salvo. Tem duas coisas que o castigo faz, que o sofrimento faz com a gente. Primeiro, é muito importante que você veja que o sofrimento para o ímpio, ele não é pedagógico, no sentido redentivo. Para o cristão, para o salvo, Eliú vê duas coisas no castigo. Uma, Eliú via que o castigo coloca o salvo no estado de humilhação. Porque quando você é castigado, você fica humilhado. Jó se humilhou, foi para o pó. Mas tem outra coisa, ele vê esse sofrimento como um aspecto redentivo. Quanto mais você se joga nos braços do Pai e se humilha e serve a Deus, tanto você vai ser corrigido pedagogicamente e espiritualmente, como também vai redundar para a tua salvação em Cristo. Não que o sofrimento venha nos salvar, não que Deus tenha prazer no sofrimento, mas como já dissemos, Ele usa o sofrimento que veio por causa do pecado para revelar a sua graça, o seu amor a nós e mostrar que Ele cuida de nós. Amém? Ok? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o sofrimento como meio de revelar a justiça soberana de Deus, não é assim? Pronto, eu coloquei aqui, vamos lá, eu coloquei aqui, capítulo 34, Eliú acusa Jó de falar injustamente de Deus. A primeira coisa nesse capítulo é que Eliú, ele começa a despertar Jó, ele lança um desafio para Jó. Como é que diz aí? 34, primeiro. Respondeu mais Eliú e disse: ouvi vós sábios as minhas razões. Isso. E vós instruídos inclinai os ouvidos para mim. Porque então pronto, só para vocês terem uma ideia, pastor Wagner leu no início que ele não está chamando só a atenção de Jó, ele também está chamando a atenção dos amigos dele. Não é assim que ele diz? Ouvi vós sábios. E aí nessa palavra dele, nesse segundo discurso, que ele acusa Jó de falar injustamente de Deus, ele chama a atenção dos amigos dele e chama a atenção também de Jó. A segunda coisa que você vê aqui é a lamentação de Jó. Isso Eliú viu. E aqui Eliú, ele ataca esse discurso de Jó, de que Deus, ele pervertia a justiça. Vamos ler aí, pastor Wagner, 5-9. Porque Jó disse: sou justo e Deus tirou o meu direito. Olha. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água, e caminha em companhia dos que praticam a iniquidade, e anda com homens ímpios, porque disse: de nada aproveita ao homem o comprazer-se em Deus. Como é que Deus me ataca se eu não tenho pecado? Como é que Deus me ataca se eu sou puro? Como é que Ele abre feridas em mim? Se Deus está fazendo isso, Ele está pervertendo o quê? O direito. Como é que Deus ataca um justo tão perfeito? Eu falei na aula passada do contrato. Aí Jó está dizendo: eu não quebrei o contrato. Como é que Deus me castiga? Ele está sendo injusto. Ele está pervertendo o direito. Vamos ver aí rapidinho. Jó, verso 5. Só o 5. Porque Jó disse: sou justo. Olha. E Deus tirou o meu direito. Pronto, como é que Deus faz isso comigo? Não tem crente hoje? Eu não aceito. Eu não aceito levar meu filho. Eu não aceito pobreza. Eu não aceito essa doença aqui em casa. Deus, te cala. Eu vou te dar um conselho aqui: te cala. Porque talvez tua crença
não chega nem no nível de Jó. E Jó erra também. Eu disse que Deus vai fazer uma correção na teologia de Jó. E Jó começa dizendo: cadê meu direito? Eu sou puro, que Senhor, tu estás pervertendo o meu direito. Eita, irmão, crença é como Noemi. Aqui eu vejo mais estrutura em Noemi do que em Jó. Quando ela volta, que o pessoal diz assim: olha, ali está Noemi, elas me chamam Mara, o Senhor me amargurou, Ele me fez assim. Ou seja, ela vivia a vida dela nas mãos de Deus. Ela entendia: Deus está me castigando, Ele tem um propósito nisso. Deus está me mexendo, Ele tem um alvo nisso. Ei, crente salvo, dá glória a Deus em tudo, porque em tudo Deus tem uma lição para nós. E aqui Jó estava dizendo: Deus está pervertendo o direito. Eliú mostra que Jó estava acusando a Deus falsa. Pronto. E aí o que acontece? Às vezes você pensa que tem direito às bênçãos de Deus só porque tu é justinho, só porque tu é perfeitinho. Deus é soberano, irmão. Ele dá quando quer. A igreja está cheia de crente assim. Por que eu sou justo e Deus não me dá? Por que eu sou justo aqui na igreja e só o fulano cresce? Fica na tua. Fica na tua. Porque só Deus sabe, não é assim? A quem Ele coloca e quem Ele não coloca. Tem gente aí que Deus vai deixar todo tempo aqui, ó. Só ele aí na igrejinha, adorando no banquinho, glória a Deus, aleluia. Porque Ele sabe quem é você. E Ele não te dá mais para não complicar a tua salvação. Ele sabe que tu é prepotente, Ele sabe. Então Ele deixa lá. Ele diz: não, isso aqui não dá para ti. Isso aqui não dá para ti. Te aquieta. Te contenta. É assim. Agora aqui você vê que o Jó, ele começa: mas eu tenho essa justiça, 27,6, lê aí. Tem cor demais, eu não tenho tempo aqui. Eu vou encerrar nisso. Vai lá. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me remorderá o meu coração em toda a minha vida. A minha justiça eu me apegarei. Vocês estão vendo aí? Eu sou justo. Eu sou perfeito. Deus tem que me responder, é porque eu oro. Deus tem que me responder. Deus responde é quando Ele quer. Tu não é nada. Tu pensa que tu é o quê? Eu tenho intimidade com o Eterno. Na hora que eu bato o pé, tu pode bater teu pé a hora que tu quiser e fazer farofa. Deus só responde quando Ele quer. É na hora que Deus quer. Aí o Eliú vai entrar em cena. Ele vai só pontuar aqui, é do 10:28. Eliú vai entrar em cena e vai dar uma resposta para Jó. Como é que diz aí, do 10 em diante? Pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me. Longe de Deus a impiedade, e do Todo-Poderoso a perversidade. Porque segundo a obra do homem, Ele lhe paga. Lê só lá, o 10, o 12, vai o 12. Também, na verdade, Deus não procede impiamente. Pronto, lá vai, eu vou só dizendo aqui. Eliú começa dizendo: Jó, essa tua visão aí é uma lógica humana. Tu estás olhando para Deus e tu estás tentando compreender Deus pela lógica humana. Olha para mim aqui, ó. Deus não cabe dentro da tua lógica, meu filho. Deus está fora da nossa lógica, porque Deus é soberano. Deus só se compreende Ele pela fé. Tira a tua razão de lado, tira a tua teologiazinha véia seca de lado. Pode tirar isso. Deus é grande e tem que ser olhado pela fé. Por isso que o Kierkegaard diz que é um salto no escuro. Ou tu entra ou tu não entra. Agora se tu ficar, é porque a minha teodiceia no aspecto ontológico, eu tenho uma conceptividade teológica desse argumento preciso, dessa dedução da premissa. Tu pode plantar batata, porque tu não vai entender nada de Deus. Deus é pela fé. Eita. Tomé disse: se eu não ver. Olha a lógica de Tomé. Olha o Tomé, cheio de lógica dele. O pastor leu no 33, no verso 1, vê lá rapidinho, verso 1, 33, eu esqueci de falar isso aí no hebraico, eu não tenho tempo. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões. As minhas razões, se você analisar, essa própria expressão aí milá ou miler, lá no hebraico, ele quer dizer, nessa minha razão assim, no meu discurso, na minha declaração, e mais na frente tem davar, que é coisa, é palavra. Então ele está dando aqui as palavras, os discursos. Jó tem discurso, Eliú tem discurso. Mas aqui o Eliú diz: olha, tu te aquieta, deixa de besteira, porque Deus não é injusto.
Tu pensa que Deus é injusto, Jó? Deus não é injusto. Vamos lá. A outra coisa que ele diz assim, olha, a limitação da lógica humana. Você começa a ler o 10. Pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me, longe de Deus a impiedade. Isso. E do Todo-Poderoso a perversidade. Pronto, acabou. Aqui o homem tem uma limitaçãozinha, ele quer julgar Deus. Por que que Deus fez isso? Por que que Deus levou a mamãe? Fica na tua. Tu não pediu para ser criado, Deus te fez. Deus colocou o universo, colocou o mundo, colocou tudo sem a tua presença. Agora tu precisa estar questionando Ele? Ele é soberano, Ele é grande. E olha para cá, não existe lógica humana para compreender Deus. E quando você vai para a lógica humana, você vai acusar Deus injustamente. Porque o Jó está no mundinho dele. Eu sou santo, eu sou justo, eu vou me apegar à minha justiça. Cadê Deus? Ele está pervertendo meu direito. Vai lá, a outra coisa aqui, ó. A perfeita justiça divina. Vai lá, verso 13. Olha o que é a perfeita justiça divina. Quem lhe entregou o governo da terra? Isso. E quem dispôs a todo mundo? Pronto, acabou. Sabe o que Eliú está dizendo aqui? Vocês estão sendo besta, até tu, Jó. Quem aqui foi que deu o direito de Deus governar? A justiça divina, ela se firma em duas coisas. Ela se firma na onipotência e na onisciência. Isso Deus tem em si próprio. E acabou-se a conversa. Então pronto. A outra coisa aí, vamos lá, verso 13. 13. É. Quem lhe entregou o governo da terra? Isso, é até 20. Mas aí nós vamos passando rápido. Vai seguindo. Se ele pudesse o seu coração contra o homem, e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto, inclina os ouvidos à voz do seu discurso. Porventura, o que aborrece o direito governaria? E quererás tu condenar aquele a quem é justo e todo-poderoso? Pronto, tá bom aí. Sabe o que você vai ler nesse versículo? Que Deus é imparcial. Que Deus é imparcial, eu coloco aqui, olha aqui, Ele é imparcial, e que Deus criou o universo e não há injustiça. Se houvesse injustiça, o mundo estaria bagunçado todinho, como os deístas pregam, que Deus criou e deixou aí. Não tem nada bagunçado, tudo está no controle de Deus. Olha para cá, que eu estou falando como homem de Deus. Vocês pensam que está tudo bagunçado? Você pensa que Deus não está no controle? Você pensa que Ele não está vendo essa pandemia? Você pensa que Ele não está vendo os governos? Tudo está no controle dEle. É por isso que um dia Jesus vai vir e vai se sentar no trono. Então não fique aí como o Jó. Por que o mundo está assim? Por que acontece? Deus está vendo tudo. Está na prova, glorifique. Está na luta, glorifique. Como está em Abacuque 3, 17 a 18. Ainda que não haja gado no curral, ainda que a manada se espalhe, ainda que o produto da oliveira minta, eu todavia me alegrarei no Senhor. Não há falha. Não há falha nem ignorância em Deus. Vê aí, pastor Wagner, verso 21 em diante, só para a gente. Porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um. Isso. E Ele vê todos os seus passos. Verdade. Não há trevas, nem sombra da morte, onde se escondam os que praticam a iniquidade. Tá bom, bem. Se você diz que o mundo está desembestado, se você diz que está tudo perdido, onde é que está Deus? E aí Eliú está dizendo que Deus está vendo? Está vendo tudo. Ou seja, nada nesse mundo está oculto aos olhos de Deus. Irmão, Ele está vendo tudo. Fique no seu lugar glorificando a Deus. Fique na sua casa adorando a Deus. Ele vê tudo. É muita coisa que eu anotei aqui, mas eu vou correr aqui. Ele é o Deus que sabe de tudo e olha tudo. Pronto. Eu vou terminar aqui, porque não tem como não. Não tem como. É muita coisa. É muita coisa. E aí vem um desafio final. Vê aí, pastor Wagner, verso 29. Se ele aquietar, quem então inquietará? Se encobrir o rosto, quem então poderá contemplar? 29 e 30, verso 29 e 30. Seja para com um povo, seja para com um homem só, para que o homem hipócrita nunca mais reine e não haja laços no povo. Eliú está dizendo, olha, te aquieta, Jó, e olhe para a providência de Deus. Deus fez tanto por ti. Aí nesse segundo ponto que você vê aí, é que a justiça de Deus é demonstrada, o caráter justo de Deus, e em terceiro lugar, a defesa da soberania de Deus. Em último lugar, qual é o capítulo aí agora? 35. É o capítulo 36. 36, não é isso? 36, Deixa eu ver aqui. 1 a 5. É o 36, não é isso? Isso. Pronto. No capítulo 36, nós temos aqui, ó, o sofrimento
como instrumento de Deus, ok? O que eu coloco aqui? Primeiro, do verso 1 a 4, Eliú, que é a atenção de Jó. Ele mostra que Deus é justo em todos os seus caminhos. Leia aí o verso 5. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força de coração. Vocês sabiam que a grandeza de Deus está em duas coisas? Está na fidelidade e na bondade dele. E ele diz assim, ó, Deus, ele é bom e ele é sábio. Verso 5. Aí você lê o 26 e o 29. E a gente finaliza aqui. Eis que Deus é grande, e nós o não compreendemos. Isso. E o número dos seus anos não se pode calcular, porque reúne as gotas das águas que derrama em chuva do seu vapor, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Vocês sabem o que Deus, vocês sabem o que Eliú está dizendo para Jó? Jó, te tranquiliza primeiro, porque Deus é o grande rei justo. Ele está no comando de tudo. E ele diz assim, olha, quando você olha para esse Deus, ele nos ensina pelas obras da criação, outono, inverno, verão. Mas tem uma coisa, ele diz que esse Deus, ele é incompreensível, ninguém compreende, ninguém explica a Deus. Mas sabe por que você vai continuar com esse Deus? É porque esse Deus, que é incompreensível pela lógica humana, pelo olhar humano, ele é o Deus que cria todas as coisas, e ele está no controle de todas elas. Inverno, verão, animal, chuva, tudo está no controle de Deus. E esse Deus que tem um controle de tudo, ele tem um controle da tua vida. Nesse último aqui, você pode observar que ele desafia a Jó para compreender que Deus é justo, para compreender que ele é o Deus justo, aquele que faz o bem, Deus irá lhe recompensar com o bem. Os ímpios que fazem o mal irão para uma eternidade sem Deus. Eliú, ele aconselha a Jó que nós não podemos ensinar a Deus. Então pronto, você não pode ensinar a Deus. Quem é você para dizer, Deus, por que você não faz assim? Por que não trata assim? Então, meu querido irmão, perceba isso, medite nisso, que Deus nos abençoe para sempre. Amém. Pastor Wagner, ora ao Senhor. Oh, querido Deus, nosso Pai bendito, te agradecemos, Pai, por esta aula, por estes ensinamentos da Tua palavra, Senhor. Ó Pai, que nós possamos agora, Pai, pôr em prática a Tua palavra. Nos ensina, Senhor, a compreender o Senhor, os Seus projetos, os Seus planos, em nome do Senhor. Abençoa a vida deste irmão que está assistindo conosco esta aula, desta irmã, deste professor, deste superintendente, meu Pai, do Teu servo, Senhor, e da Tua serva. Abençoa poderosamente, entra com providência, ajudando a compreendermos, Senhor, os Teus projetos, os Teus planos, e assim glorificar o Teu nome, mesmo em meio ao sofrimento, em meio aos problemas, que nós possamos erguer os olhos para o alto e saber que existe um Deus que está no controle de tudo e de todos. Pai, continua conosco, nos abençoando, é o que nós te pedimos no nome de Jesus, amém.